Olá pessoal, esse tutorial é sobre Uniramia, mais especificamente sobre Insecta. Vamos só lembrar, vamos partir aqui de entender de onde que os insetos vêm, né? Então eles fazem parte desse grupo maior chamado Uniramia, que contempla os insetos e os miriápodos, né? Então, eles compartilham algumas características evolutivas importantes que estão associadas com a origem e a evolução de ambos os grupos no ambiente terrestre. O nome Uniramia vem pelo fato de eles terem os apêndices originalmente uniremes, lembrando que os quelicerádeos, né, os aracnídeos, também têm apêndice uniremes, mas é uma característica secundária, uma vez que, no caso dos queliceráteas, ele tem a sua origem no ambiente aquático. Eles possuem os apêndices da cabeça uniformes, né, Miriápoda insecta, que são um par de mandíbula, um par de maxila e um par de maxílula. Ambos possuem um par de antena. Lembrando que as mandíbulas, aqui, no caso, elas se diferenciam das mandíbulas dos crustáceos, né, que também possuem essa estrutura, porque ela é uma peça única, né? Então ela não forma articulação, nem forma ramificações, né? Não tem palpos, acessórios, enfim, como ocorre nos crustáceos. Além disso, eles possuem outras estruturas relacionadas com a ocupação do ambiente terrestre, que são as traqueias para respiração, associada com a economia da perda de água, e os túbulos de Malpighi, que são estruturas que ficam no intestino, que servem para reabsorver a água do tubo digestivo. Por que ela está escrita aqui com a mesma origem? Porque quando a gente vê lá nos aracnídeos, alguns deles também possuem traqueias e também possuem túbulo de Malpighi, que são estruturas que têm a mesma função, porém não têm uma mesma origem embriológica. O grande sucesso do grupo aqui está na presença de mandíbula, quando a gente compara com as quelíceras, né, que a gente tem uma quelícera de aranha, né, que é em forma de agulha, que serve para inocular o veneno, mas a diferença é que a mandíbula ela é como se fosse um dente, né, então é uma estrutura que serve para macerar o alimento, enquanto que a quelícera é uma estrutura predatória. Então, os animais que possuem quelíceras, eles devem ser predadores, né? Então é muito mais, o alimento é muito mais difícil de ser adquirido e ele está muito mais indisponível, vamos dizer assim, se ele tiver que matar um outro animal para comer do que se ele pudesse alimentar de vegetação. Principalmente da vegetação morta, né? Que é muito abundante e que não vai ter as defesas que uma planta viva teria, né? A origem da mandíbula ela é uma origem na perna, né? Por isso que o movimento inicial da mandíbula é de dentro para fora, como o movimento de uma perna mesmo, né? De dentro para fora. E essa estrutura primitiva, essa forma primitiva aqui de movimentação da mandíbula, faz com que ela tivesse a necessidade de ter uma espécie de um prato aqui, né? Ou uma estrutura que permitisse que o alimento ficasse suspenso enquanto ele era macerado, né? Caso contrário, no momento em que ele abrisse as mandíbulas, esse alimento cairia, né? Esse é o modelo mais primitivo de inserção de mandíbulas, compartilhado entre miriápodos e os insetos primitivos, mas que ao longo da evolução ela acaba tendo dois pontos de contato aqui, né? Então a articulação dela passa a ser mais complexa e assim eles conseguem movimentar a mandíbula para diferentes direções e manipular melhor esse alimento com o auxílio das maxilas e com o auxílio das maxílulas, que também vão servir para manter, né, esse alimento suspenso enquanto eles são macerados, né? A principal diferença entre miriápoda e insecta está no corpo, né? Porque enquanto o miriápoda tem a divisão corporal formada por cabeça e tronco, lembrando que tronco, porque a gente não consegue ver onde que é o tórax e onde que é o abdômen,
e ele vai ter um par de apêndice por segmentos, né? Os insetos, ao contrário, eles têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Sempre 3 pares de pernas, né? A cabeça ela é igual ali à miriápoda, com um par de antenas, um par de mandíbula, um par de maxila, um par de maxílula. Nem todos os insetos têm asa, mas os que têm asa, eles vão ser, na sua maioria, 2 pares, né? Embora a gente tenha insetos que só tenham 2 pares. E ele vai ter um abdômen aqui que vai poder ser segmentado. Dentro de insecta, também conhecido como hexápoda, a gente tem 2 grupos, os apterigotas e os pterigotas. Tá? Os apterigotas são os insetos primitivos, esse termo significa ausência de asa, considerado fisiologicamente até mais parecido com miriápoda do que com insecta. Então, quando a gente vê no processo evolutivo, os apterigotas seria de fato uma ponte evolutiva entre os miriápodos e os insetos. Quando a gente compara, então, a apterigota com miriápoda, a gente tem várias características que estão relacionadas com a ocorrência no ambiente úmido, ou seja, embora eles sejam terrestres, eles não são totalmente livres do ambiente úmido, né? Assim como os aracnídeos e os insetos chamados verdadeiros são, né? Então, eles vão ter essa mandíbula dentro de uma cavidade pré-oral ou dentro de um prato, né? Isso tem a ver com a articulação da mandíbula, que eu falei agora há pouco. A epicutícula deles são permeáveis, ou seja, eles não conseguem ter um controle tão grande da perda de água por evaporação, por isso a dependência do ambiente úmido. As aberturas por onde o oxigênio entra, ou seja, os espiráculos traqueais, não possuem uma capacidade de abrir e fechar, ele fica o tempo todo aberto, então se o ambiente está o tempo está muito seco, isso vai fazer com que eles percam água. E eles se reproduzem por espermatóforo, né? Então, eles colocam saquinhos de esperma no ambiente, que é um ambiente úmido, até que a fêmea encontre esses saquinhos de esperma. O que não é possível no ambiente aéreo, né? No ambiente mais seco, porque ele se desidrataria, então o macho precisa colocar esse saquinho de esperma dentro do corpo da fêmea. Outras características compartilhadas seriam, então, a cápsula cefálica, né? Tem a ver com isso aqui, a mandíbula com uma articulação, né? Tem a ver com isso aqui também que eu tinha falado para vocês. As antenas possuem articulações e eles possuem essa estrutura aqui chamada de órgão de Thomas-Varley, que provavelmente está relacionados com a detecção de umidade. Esqueci aqui, olha, falando nisso, eu olhei aqui dos sacos coxais. Os sacos coxais é uma estrutura que tem na base da coxa que serve para ele eliminar o excesso de água que entra no corpo desses animais, justamente porque ele não tem essa capacidade, essa epicutícula dele é permeável, né? Então, se de repente chove, o ambiente dele fica muito alagado, essa água acaba entrando no corpo dele e esses sacos coxais servem para expelir esse excesso de água. Quando surge os pterigotas, né? Então o grande sucesso dele, lógico, né? A maioria dos insetos são pterigotas, está justamente na libertação do ambiente úmido, né? Então esse sucesso aqui no ambiente terrestre foi devido a avanços que ele teve em todas essas áreas. Então a mandíbula agora está fora dessa cavidade pré-oral, ela tem 2 pontos de articulação, ele tem uma cera epicuticular, né? Então ele coloca uma camada de cera em cima da cutícula, evitando essa desidratação. Os espiráculos deles têm essa capacidade de abrir e fechar, então quando o tempo está muito quente, simplesmente ele fecha o espiráculo para não perder água por evaporação. Eles possuem cópula e surgem as asas, né? 2 pares de asas, e a metamorfose, né? Então, o fato deles terem 2 formas corporais distintas ao longo da sua existência, e assim o jovem não compete com o adulto pelos recursos, isso é muito importante. O corpo, então, de um inseto, a cabeça vai ser formada por 4 segmentos, como a gente já tinha falado, que seria um par de antena, um par de mandíbula, um par de maxila e um par de maxílula, né? A maxílula, na verdade, ela se funde, né?
formando uma estrutura chamada de lábio, que acaba cobrindo a entrada da boca. No tórax, ele é formado por 3 segmentos, né, chamados de prototórax, mesotórax e metatórax, né? Ele vai ser formado, então, de placas. A placa de cima chama-se nóton, a placa de baixo chama-se externo ou esternito, e as plaquinhas laterais chamam-se pleuritos. Ele vai ter 3 pares de pernas sempre, 2 pares de asas na maioria das vezes, e o abdômen, que pode variar, então, aqui de 9 a 11 segmentos, sendo que em alguns grupos eles possuem ainda essa estrutura aqui no final do abdômen chamada de cercos. Aí, na cabeça, a gente tem as peças bucais, que elas são muito importantes, porque ela vai formar aqui uma associação entre mandíbula, maxila e maxila, que vai ter uma relação direta com o tipo de dieta que eles têm, né? Então, a mandíbula, além de ser mais eficiente que a quelícera por permitir a mastigação, ela ainda é muito eficiente porque ela pode se modificar, ou seja, ser adaptada para outras dietas. Então, o inseto, além de poder comer plantas, ainda pode se alimentar de seiva ou de sangue, pode se alimentar podem ser predadores, podem ser parasitas, enfim, porque o design aqui desse aparelho bucal, ele permite essa flexibilidade. O modelo básico, né, original, ele é o modelo chamado de... são as peças bucais aqui, como do grilo, do gafanhoto, da barata, né, que a gente viu, né? Então, é um aparelho bucal que vai ter essas mandíbulas que são, de fato, essas mandíbulas mastigadoras, né? Então, esse modelo primitivo aqui possui as mandíbulas bem fortes. Então, aqui a gente tem o desenho, né, um par de mandíbula, e aqui a gente tem o aparelho bucal desmontado, né, que são as mandíbulas aqui, que parecem dentes mesmo, né? A gente tem uma partezinha aqui de cima que não é apêndice, né? Lembrando que os apêndices são só os pares, né? Que é o labrum. A hipofaringe, que vai ser a entrada mesmo do tubo digestivo. Aí a gente tem um par de maxilas, né? Essas maxilas possuem palpos, que são os palpos maxilares, né? Que servem para manipular o alimento. E as maxílulas, elas são fusionadas, né? São coladas aqui numa estrutura única, que a gente chama de lábio, né? Ela também possui palpo, então esses são os palpos labiais, tá? Então, os apêndices verdadeiros, lembrando aqui, tá? Só os que são pares. Mas todos eles formam o aparelho bucal. Em alguns grupos, como no caso da borboleta, esse aparelho bucal ele se modifica numa estrutura chamada de lambedora, porque ele se alimenta do néctar, né? Então, ele tem uma estrutura que parece uma língua de sogra, nos animais que se alimentam dessas plantas, que possuem lá um reservatório bem fundo, essa estrutura é bem alongada, e aí, como ela pode quebrar, né, conforme ele está voando, enfim, e quando ele não está se alimentando, ele enrola como se fosse uma língua de sogra. Aquelas plantas que possuem esse reservatório mais curtinho de néctar, né, automaticamente o bicho também tem o aparelho bucal mais curtinho. Então, existe uma coevolução ali dessa estrutura. Os mosquitos, por exemplo, né, os pernilongos, a gente chama eles de picadores sugadores, né? Então, ele primeiro pica, ele tem uma estrutura aqui que parece uma serrinha, né? O aparelho bucal dele, a mandíbula, as maxilas, todas são estruturas alongadas. A ideia é que ele vai perfurar, né? Ele pode perfurar ou o corpo para se alimentar de sangue, ou animais como a cigarra, por exemplo, ela vai perfurar as árvores, né, para se alimentar da seiva. Então, ele primeiro fura, né, ele perfura, e aí ele vai sugar, como se fosse um canudinho mesmo, ele vai sugar essa seiva. A abelha representa um aparelho bucal chamado de lambedor mastigador, né? Ela também é lambedora porque ela também se alimenta do néctar, mas ela mantém as mandíbulas, né? Porque para a abelha ela precisa fazer a manipulação da cera para fazer a colmeia. Então, embora a captação de alimentos seja através desse aparelho lambedor, ela mantém o aparelho mastigador.
E a mosca, ela representa o aparelho bucal que a gente chama de esponjador, porque ela possui todas, né, a mandíbula, a maxila, todas elas se transformam numa estrutura como se fosse uma esponja, que simplesmente ela coloca sobre o alimento líquido e esse alimento, então, ele é absorvido. A forma como a cabeça se orienta, né, ela também tem uma relação com o hábito do animal, né? Então, os animais que possuem a cabeça chamada de hipognata, ou seja, em que as peças bucais elas são viradas para baixo, são os animais herbívoros, né? Como o grilo aqui, o gafanhoto, que vai estar aqui em contato com o alimento dele embaixo. O prognata, que as peças bucais são viradas para frente, são os insetos predadores, né? Para ele poder atacar a presa de frente. E quando o aparelho bucal é virado para trás, são chamados de opistognatas, são os animais que são sugadores, então eles possuem essa estrutura muito alongada aqui para sugar e não tem como ele ficar com ela no dia a dia, podia quebrar, podia machucar. Então, quando ele está voando, está fazendo outras coisas, ele dobra a cabeça para baixo para ela ficar entre as pernas, né, aqui. A gente tem algumas exceções. O louva-a-Deus, por exemplo, é um animal que é predador, mas a cabeça dele é hipognata, né? Então, isso porque ele agarra a presa, né? Ele tem o primeiro par de perna raptorial, e aí ele se alimenta dessa presa. Para baixo, né? Com a cabeça virada para baixo, mas é uma exceção. A asa é uma estrutura muito importante, ela é análoga à asa de aves e de morcegos, mas não tem nada a ver, né? A origem é totalmente diferente. A asa do inseto, ela se origina a partir do exoesqueleto, né? Então ele tem uma folha, né, bem fina do exoesqueleto por cima e por baixo que se encontram, e entre as duas vai ter essas venações aqui, né, que são, na verdade, tubos traqueais que estão levando aqui oxigênio para dar energia para que essa asa se movimente. Lembrando que, e lógico, né, vai dar sustentação para a asa, vai permitir a movimentação da asa. Esse padrão de venação aqui ele é muito importante. Lembrando que os insetos são os únicos animais que voam que são endotérmicos, né? Isso tem muito a ver porque o processo de voar não é fácil e ele demanda um gasto energético muito grande. O padrão de venação ele tem a ver com a característica dos grupos, então para se identificar grupos se usam os desenhos dessas venações, né? Os grupos mais primitivos possuem uma venação que parece uma redinha, né? Enquanto alguns grupos, que nem esse Hymenoptera, quase não tem venação, né? E essas veias, elas possuem nomenclatura própria, né? Que está relacionada com a sistemática. Então, quem trabalha com sistemática de insetos usam isso como padrão de nomenclatura, né? Isso aqui é uma imagem de uma borboleta, como que ela é colocada numa coleção, porque a borboleta possui uma asa cheia, recoberta de escamas, que dá, né, toda a coloração das suas asas, mas que não permite ver como que são esses padrões de venação. Então, numa coleção científica, eles mantêm um lado intacto e no outro lado eles retiram as escamas para essas venações ficarem evidentes. A grande pergunta é qual que é a origem da asa nos insetos, né? Então, a gente tem várias teorias, desde uma necessidade de regular a temperatura, como ocorre hoje, de fato, né? Muitos animais, eles primeiro se aquecem para depois voar, como acontece com a borboleta, ou no caso da abelha, que ela vibra a asa antes, né? Então, e uma outra teoria que dizia que elas seriam projeções laterais, que serviria para os animais que davam pequenos saltos se reequilibrarem, e com o tempo ela foi aumentando. A gente tem alguns fósseis, como esses aqui, que têm asas e essas projeções laterais, né? Mostrando que essa pode ser uma teoria bastante viável. E uma última teoria aqui, que é bem controversa, que ela teria um papel de tampar as brânquias, mas, né, esses animais, até onde se acredita, não ocorreram, não evoluíram no ambiente aquático. A gente tem aqui um padrão de movimentação da asa, ele é muito importante, né, porque o mais primitivo, o músculo, né? Então aqui a gente tem o corpo, a gente tem a asa e o músculo, vejam, esse músculo é um músculo que a gente chama de voo direto. O que significa? Ele tem um músculo aqui que vocês veem que ele está conectado
na asa, né? Então, se ele quer levantar a asa, ele estica esse músculo, se ele quer baixar a asa, ele contrai esse músculo. Então, o movimento da asa, ele é direto. Na maioria dos insetos, né, que são os insetos que são né, os insetos mais, que não são os primitivos, né, que são os derivados, vejam que a musculatura ela fica na caixa, né, na caixa do tórax, né? Então, quando ele quer levantar a asa, ele contrai o músculo. Ele contrai o músculo, puxa o tórax para baixo e levanta a asa. Quando ele estica esse músculo, ele pega e joga essa asa para baixo. Então, quando o inseto voa, né, a maioria deles, ele está movimentando, na verdade, o tórax como um todo. E o movimento do tórax é que traz o movimento das asas. O movimento das asas ele é algo bem complexo, né? Então, ele tem uma movimentação de cima para baixo da asa, mas também para frente e para trás. E conforme uma asa bate, né? Ela vai modificando a própria margem dessa asa pelo padrão das veias, que faz com que a asa assuma ângulos, contornos e áreas bem diferentes, né? E isso permite com que existam diferentes padrões de voo. Aqui nesse exemplo a gente está vendo os insetos primitivos aqui, né? O movimento da asa. Veja como que é o movimento aqui da asa do odonata, né? Que são as libélulas, né? E é interessante aqui vocês notarem que essa asa, ela não, quando ela está parada, ela não consegue dobrar sobre o corpo, né? Então isso aqui vai ser importante, já vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? E nesse outro slide aqui vocês podem ver o movimento do que seria um padrão derivado, né, de asa, né? Então no primeiro exemplo ali vocês veem como que aquilo que eu falei, né? Então a asa vai para frente, vai para trás e conforme ela se movimenta, muda tudo, né? Muda o contorno, muda o formato da asa, né? Tudo isso vai fazer com que o voo fique uma locomoção bastante complexa. E no último ali é uma joaninha, um coleóptero, né? Então, a primeira asa do coleóptero ela não é feita para voar, ela é, né, uma estrutura de proteção, veja que ela é bem dura, né? Então, ele voa com a asa de baixo, que é membranosa. Então, eles não são bons voadores, né? Como, por exemplo, ali a abelha, ou até, no caso ali do Lepidoptera, mas eles são capazes de voar com a asa membranosa, que é aquela que fica ali embaixo. A gente tem diferentes tipos de asa, né? A asa padrão dos insetos é o padrão membranosa, né? Que é igual ali o da libélula, da primeira imagem, né? Então, a membranosa todo mundo tem, né? O que vai variar são as outras. E aí ele varia só um dos pares, né? Então, no caso das baratas, grilos, gafanhotos, o primeiro par ele é um pouco mais grosso do que o par de baixo. O par de baixo é membranoso. Ele parece um couro, um pergaminho, um papelão, assim, sabe? É um pouquinho mais grosso, né? No caso do coleóptera, ele tem a asa tipo életro, o primeiro par, né? Como vocês viram ali na imagem. O primeiro par é bem duro, que é chamado de életro, e o de baixo é membranoso. E no caso dos percevejos, eles são chamados de hemiéletro. Por quê? Esse primeiro par de asa, ele também é durinho, mas só uma parte pequena dele. Então ele é hemi, né? É hemiéletro, metade de életro, metade membranosa. A de baixo sempre membranosa. E no caso dos dípteros, né? Eles possuem um par, ó, bem pequenininho. Eles se transformam aqui numa estrutura como se fosse um halteres, assim, parece um halteres. E ele ajuda ele no equilíbrio. Por isso que os melhores voadores são os dípteros, né? Então ela tem mais uma função de equilíbrio. Borboletas e libélulas geralmente são animais lentos. Os mais rápidos são moscas, abelhas e mariposas, tá? Como eu tinha dito para vocês, a mosca ela ganha porque ela consegue voar de cabeça para baixo, ela consegue voar, flutuar, ela consegue manobrar muito rapidamente, porque um par de asa dela se transforma então nessa estrutura aqui que vai compensar toda a estabilidade que esse voo pode trazer. No ranking, os mais rápidos é uma mariposa chamada mariposa colibri, que se locomove a 40 km por hora voando, e abelhas, que podem chegar a 24 km por hora.
Como eu tinha dito para vocês, são os únicos ectotérmicos que voam. Eles precisam aquecer antes para conseguir voar, né? Então é muito comum ver as borboletas com as asas abertas ao. As pernas dos insetos também possuem um alto valor adaptativo, né? Todos os insetos também têm um tipo de perna chamado de ambulatorial, que é uma perna de andar, né? Mas que pode ser modificada um ou outro par, já que são 3 pares, né? Então a gente tem os que são chamados de fossoriais, que é um par de perna adaptado para escavar, né? Por exemplo, na tesourinha. O raptorial, que é o primeiro par modificado numa perna para agarrar, que é do louva-a-Deus. Alguns besouros possuem um par de pernas modificadas em remos, que serve para nadar. No caso dos grilos e gafanhotos, pulgas, o último par de perna é bem mais longo, que serve para saltar. E no caso das abelhas, elas possuem um par de pernas coletoras de pólen, né? Típico desse grupo. Então aqui a gente pode ver esses 3 exemplos, né? Aqui no primeiro, aqui nesse, né, do grilo, a gente vê aqui como é bem mais longa, né, o último par de pernas, e aí ele empurra com ela, né, para impulsionar e ter o salto. Nesse aqui a gente vê o par de pernas raptorial do louva-a-Deus, que ele usa para agarrar, por isso que o alimento fica embaixo da boca e o aparelho bucal dele é voltado para baixo. E nas baratas, né, que representam as boas corredoras aqui, que tem as pernas todas ambulatoriais, né, que são pernas de andar ou pernas de correr, né. Os insectos, o Hexápoda é um grupo grande, ele é formado de 26 ordens e mais de 1000 famílias, né, principal grupo de fauna que existe no nosso planeta, em que a divisão clássica apontava para animais separados em 2 grupos, apterigota e pterigota. Hoje, né, com a evolução do conhecimento, a gente já tem aqui uma divisão em endognata, que significa o que que são aquelas mandíbulas de articulação simples, né, e a necessidade de um prato ou de algo, né, para poder segurar esse alimento, e os ectognatas, que significa mandíbula fora dessa bolsa, né, que já tem já os 2 pontos de articulação, e aí a gente tem os apterigotas sendo basicamente endognata, os pterigotas sendo basicamente ectognata, mas a gente tem grupos intermediários aqui, que são apterigotas, mas já tem a mandíbula evoluindo para o padrão pterigota, tá? É um pouco mais refinado, né, essa classificação. Então, os apterigotas são animais que têm as peças bucais dentro de uma bolsa, os olhos compostos, ok? Túbulos de Malpighi são reduzidos ou ausentes, isso relacionado com a ocorrência no ambiente úmido. São animais que não têm asas, né? Apterigota significa isso. Eles têm algum tipo de apêndice abdominal restante, porque os insetos verdadeiros não têm nenhum tipo de apêndice abdominal, e são todos muito pequenininhos, tá? Menor que 7 milímetros. Então, vamos conhecer quem são os grupos, né? Então, a pterigota, né? A gente tem a primeira ordem, que é chamada de Protura. São um grupo pequeno, 170 espécies conhecidas, mais ou menos. São animais bem pequenos, 2 milímetros de tamanho, né? Eles têm uma antena muito pequena, então eles acabaram direcionando o primeiro par de pernas dele para frente para ter uma função de antena, né? Então daí a gente conta aqui 1, 2, 3 pares, né? Ele tem vestígios de pernas no abdômen, né? Mostrando bem essa transição miriápoda insecta. São animais que vivem na serrabulheira, no musgo, são decompositores, né? Inclusive não tem nem olhos, né? Mas bem simples. Colêmbula já é um grupo grande, né? Mais ou menos 2.000 espécies conhecidas, né? É um grupo que tem em torno de 6 milímetros de tamanho, e eles ocorrem também no ambiente úmido, são excelentes bioindicadores da qualidade de solo, porque eles são decompositores. A grande característica deles é que ele tem um apêndice rudimentar aqui no abdômen, que é uma fúrcula, que essa fúrcula ela fica dobrada aqui para dentro aqui do abdômen, mas quando ele está numa situação de risco, ele aciona ela como se fosse uma catapulta
e ele salta, né? Então eles são chamadas de pulgas do solo. Então, e até a gente consegue ver, eles são bem branquinhos e ficam dando pequenos saltos assim no ambiente úmido. Diplura, animais novamente muito pequenininhos, 4 milímetros, também não tem olhos, né? E vivem no musgo, ninho de formiga, também são decompositores. E a grande característica dele é que ele tem esses dois últimos segmentos aqui do corpo, como resquício, né, de segmentos abdominais, por isso que é diplura, né? São esses dois filamentos caudais. Aí a gente tem a arqueognata, né? Então todos esses que eu mostrei agora, né, o diplura, o colêmbula e o protura, eles são endognatas, as mandíbulas elas ficam dentro da bolsa. Aqui eu tenho um animal que é a pterigota, mas a mandíbula já está para fora, tá? São as chamadas traças saltadoras, né? Não são essas traças comuns da casa, elas são traças que ocorrem em casca de árvores, né? São decompositores, e vocês veem que elas têm tipo uma corcunda aqui no tórax dela. Então, quando ela quer fugir, ela movimenta rapidamente o corpo como se desse um estalo, né? E aí ela consegue dar saltos até 10 centímetros. Já possuem olhos compostos, océolos, né? Então ela já começa a ter características mais modernas. Tissanura é essa traça que ocorre nas casas, muito comuns, né? Diferente do diplura, que tem 2 filamentos, ela tem 3 aqui, né? Que é bem típica, ela é bem achatada, elas são excelentes corredores, né? Então ela tem as pernas longas e bem laterais, e ocorre no ambiente úmido e acaba se alimentando, né, naturalmente de casca de árvore. Quando ela vai para casa, ela acaba também se alimentando de livros ou de tecido. Aí a gente termina os grupos dos apterigotas e a gente vem para o grupo dos pterigotas. Os pterigotas, eles são divididos em 2 grandes grupos. Paleóptera, paleo vem de antigo, são os insetos mais primitivos, em que as asas, eles possuem 2 pares de asas, mas as asas não dobram sobre o corpo. Isso é um problema, porque ele não consegue se esconder em qualquer lugar por conta dessa asa. Então, como estratégia de sobrevivência, o que eles fizeram? Eles passam a maior parte da vida deles na água, como na fase larval, né? E essas fases são chamadas de níades. Então, elas são aquáticas, aí elas só fazem a mudança para a forma corporal do adulto alado quando ela vai se reproduzir. E essa vida dela é muito curta, né? Dura semanas ou até dias. Justamente porque esse design da asa dela, né, essa asa primitiva, não permite, então, com que ela consiga se esconder muito facilmente, como os neópteras. Neóptera possui, então, a asa dobrável, que foi um grande sucesso para a ocupação do ambiente terrestre. Quem são os paleópteras? Efemenóptera e Odonata, só, apenas 2 ordens. Efemenóptera é um grupo formado de mais ou menos 1.500 espécies, de um bichinho que passa a maior parte da vida dele na água e sai para se reproduzir, né? Se transforma num indivíduo alado para a reprodução, que dura assim horas. Por isso que eles chamam de efemenóptera, porque eles são efêmeros, né? E aí ele nem se alimenta, né? Ele nem vai perder tempo se alimentando, inclusive ele tem até as peças bucais deles vestigiais, né? Corpinho bem molinho, né? E ele mantém esses filamentos caudais aqui bem característicos aqui do grupo. Aqui a gente tem então exemplo, Efemenóptera adulto, ali em cima, né? Vejam que a asa dele forma essas redinhas que eu tinha falado para vocês, bem característico de asas primitivas. Bem frágil o bichinho, e embaixo a fase larval dele. A fase larval dele já é predador, e daí ele pode viver assim até anos assim na água. Aquela estrutura que está se movimentando ali são as brânquias. E o outro paleóptero são os odonatas, que são as libélulas, né? É um grupo muito grande, né? A gente tem cerca de 5.000 espécies conhecidas, que tem uma antena bem pequenininha, bem vestigial, né? O odonato ele vive um pouco mais do que os efeminópteros, mas são semanas também.
E vocês podem ver, quando eles estão adultos, eles estão se reproduzindo, né? Ou copulando, ou botando os ovos na água, porque essa é a fase de vida que ele só vai fazer isso. A fase que ele vai, de fato, crescer, se alimentar, é a fase dele como larva, que em inglês eles chamam de dragonfly, mosca dragão, de tão feio que o bichinho é. Mas ele é um predador muito importante de ambientes aquáticos, por isso eles são excelentes bioindicadores, né? Então, peças bucais dele, mastigadora, mesmo o hábito carnívoro dele vai ser aqui nessa fase larval, como vocês podem ver aqui no vídeo. Aqui em cima, ele voando, né? Veja ali a asa primitiva, que não dobra, né? A anteninha vestigial. E aqui ele tá, então voltamos aqui para a nossa classificação, hexápoda com apterigota, lembrando aqui, então a apterigota, né? A gente tinha o protura, o colêmbula, o diplura, a arqueognata e o tissanura, né? Pterigota, que daí não tinham asas, né? Bichos muito pequenininhos, dependentes do ambiente, muito úmido, muito mais parecido com miriápoda fisiologicamente do que com pterigota de fato, né? Um intermediário aqui. Pterigota surgem as asas, mas quando as asas surgem, elas ainda não dobram sobre o corpo, que representam aqui os paleópteras, que eram os efeminópteras e os odonatas, que passam a maior parte da sua vida como níades no ambiente aquático e só se tornam alados para se reproduzir, porque a asa não permite uma proteção efetiva, como no caso dos neópteras, que tem a asa dobrável. No Neóptera, a gente tem 3 subordens, né? 3 grupos. Os Orthopteroidea, que aqui vão ser caracterizados pelos grupos das baratas, grilos e gafanhotos. Hemipteroidea, representado pelos grupos dos hemípteros. E os holometábolos, representado pelos grupos dos animais que têm metamorfose completa. Então, vamos conhecê-los. Orthopteroidea. Quais são as características dessa superordem? Eles têm as peças bucais mastigadoras, as antenas são longas, possuem cercos no final do abdômen e eles são hemimetábolos. O que significa isso? A metamorfose ela não é completa, é uma metamorfose parcial, ou seja, os filhotinhos são diferentes do adultos, mas não tão diferentes. A principal diferença é, além de não ter o aparelho reprodutor desenvolvido, não possuem a asa completa. Tá? Aqui a gente tem mais alguns exemplinhos aqui para você. Aqui a gente tem mais alguns exemplinhos, né, da barata, né, dos olhos dela se alimentando. Orthopteroidea, né? Outra característica que eles têm também são a primeiro par de asa pergaminoso, né, o coriácea. No caso do ortóptera, inclui aqui os grilos, gafanhotos, as paquinhas, né, que são grilos que se enterram. E a característica deles é a produção de som, né? Então eles vão ter uma produção de som. E principalmente o par de perna posterior adaptado para o salto, né? Como a gente viu, que ele é bem maior do que as outras asas. Essa produção do som, ela é feita por por percussão, né? Ela movimenta, ela vibra partes diferentes do corpo, né? No caso ali da asa. Mas o grande segredo dela é a amplificação, né? E ela usa isso para reprodução e marcação de território. Mantódia são os louva-a-Deus, grupo muito importante, predador de topo, mais ou menos 1.800 espécies. A principal característica dele aqui é o primeiro par de perna raptorial. Mas ele também tem uma cabeça bastante móvel, né? Ele consegue movimentar bastante, porque ele é o predador, né? E esse também olho muito sensível aos movimentos, então ele fica quase que imperceptível na vegetação e ele, por emboscada, captura sua presa. Uma das grandes características aqui deles, bem conhecidas, é o fato da fêmea, depois da cópula, comer a cabeça do macho, né? Como ainda existe assim, dúvidas do que se está relacionado com uma estratégia reprodutiva em que ela adquire alimento, ou de fato que a retirada dessa cabeça permite com que haja uma injeção maior de espermatozoide no corpo dela, né?
Então aqui a gente vê essa movimentação da cabeça e ali uma brincadeira, né? Colocando ali um celular com uma aranha e ele, como ele detecta esse movimento, né? Ele já reage com o seu comportamento de caça ali, que é a movimentação ali das pernas anteriores, que são raptoriais. Phasmida são chamados bicho-folha ou bicho-pau, né? Então eles são herbívoros, são diurnos e justamente para poder ficar camuflado na vegetação, eles assumem então eles se mimetizam com as plantas e é muito incrível o poder de mimetismo deles, né? Aqui a gente vê um que se mimetiza de galho e aqui um que se mimetiza de folha, né? E é incrível aqui todos os desenhos que ele faz parecendo uma folhinha mesmo apodrecendo, é incrível, né? Então é um bicho muito, muito interessante, né? Que nesse vídeo tem eles aqui na vegetação, eles se movimentam bem lentamente mesmo, mimetizando um galho, movimentando com o vento. Outra neóptera são os isópteras, que são os cupins, né? Os cupins, a gente tem aqui em torno de 2.300 espécies, eles têm um papel ecológico muito importante na decomposição de matéria morta. A maioria dos cupins, eles são cupins que se alimentam de terra, mas a gente tem um grupo que acabou se adaptando, um grupo pequeno que acabou se adaptando, como os cupinzeiros eram construídos perto das raízes das árvores, acabaram se associando com protozoários e conseguindo digerir a celulose. E esse grupo acabou se tornando especialmente importante na área urbana por trazer prejuízos econômicos. A grande sacada deles, junto com os himenópteros, é o fato deles formarem colônias, né? Então, eles formam um agrupamento muito grande de indivíduos de uma mesma origem biológica, como se cada indivíduo fosse a célula de um superorganismo, né? Então, essas colônias que podem ser bastante grandes, né, esses insetos sociais, acabam maximizando o poder deles, né? Então, isso é bem, bem interessante. Plecóptera também são chamados de perlídeos ou mosca das pedras, perlas também, né? A grande característica deles é que quando eles estão em repouso, a asa dele parece um leque. É um animal que também passa boa parte da vida dele na água, né? Nessa forma aqui, essa aqui é a representação aquática dele, a níade dele, e por isso também é muito utilizado como bioindicador, né? Então, na fase adulta, também uma fase curta, peças bucais reduzidas por não se alimentar. Dermáptera são as tesourinhas, né? Elas são muito parecidas, primeiro par de asa pergaminosa, a asa dela é bem curtinha, né? Então a asa dela é isso aqui, né? O abdômen dela fica exposto, porque é um bicho que se enterra, né? E aí os cercos dela, né? Lembrando que todos os grupos que a gente viu anteriormente também têm cercos, eles aumentam muito de tamanho e são esclerotizados e funcionam como se fosse uma arma mesmo, para se defender dos bichos que acabam ficando em cima dela ou tentando, né, predar dela, né? Então, são chamadas de fórceps, animais escavadores. Os Zoráptera é um grupo bem raro, né? A gente conhece em torno de 22 espécies. São animais muito pequenininhos, 4 milímetros, corpinho mole, cegos, né? Podem ter indivíduos alados ou não, né? Assim como os cupins. Aliás, eles são muito parecidos com os cupins e acabam sendo confundidos às vezes, né? A diferença é que eles vivem na casca de árvore, né, no humus, no folhiço, mas eles são bem raros, assim, bem pouco conhecidos. O Embioptera também é um grupo que vive na madeira, né, então eles cavam na madeira. O macho tem asas, a fêmea não. E alguns grupos, por viverem na madeira, acabaram invadindo construções urbanas, né, humanas, e trazendo prejuízos econômicos, né? Então, esses grupos são um pouco mais conhecidos, a maioria não. A grande característica deles, eles são pequenininhos, né? Então, eles fazem essas tubulações na madeira recoberta por um tipo de teia, né, de seda. Que eles têm a perninha aqui da parte da frente bem dilatada, assim, parece uma luva de boxe, assim, ou a coxinha do último par de pernas também dilatado. Isso é algo que caracteriza bem eles, né? Essa estrutura morfológica. Neóptera. Neóptera agora a superordem Hemipteroideia, né? Então, ao contrário da Ortopteroideia, que tinham as peças bucais mastigadoras, aqui as peças bucais são sugadoras.
ao contrário da Orthopteroidea, que tinha as antenas longas, aqui as antenas são curtas, mas ambos continuam sendo hemibetábulo, ou seja, o jovem ele é parecido com o adulto, embora não tenham as estruturas reprodutoras desenvolvidas e nem as asas totalmente desenvolvidas. Hemiptera é o principal representante dos hemipteroideias, né? Então, lembrando aqui a antena curta. No caso da hemiptera, é a asa hemiélitro, né? Ela é metade dura, metade membranosa, né? O primeiro par de asa, antenas são curtas. Hemiptera, ele tem o aparelho bucal picador-sugador, né? Então, ele tem o estilete aqui, que é perfurador, e que pode ser utilizado para sugar seiva, sangue, ou ele pode ser adaptado para predação também. Aqui a gente tem bem uma ninfa, né, de hemiptera. Veja que ela aparece com o adulto, a diferença é que ela não tem a asa completa ainda. Hemiptera é um grupo muito importante, de importância econômica, de importância médica, porque é inclusive aqui nesse grupo que a gente encontra os transmissores da doença de Chagas, né, os barbeiros. Homóptera também é o representante dos hemipteroideias, né? Aqui a gente encontra as cigarras e os afídeos, de importância econômica muito grande. Eles também, assim como grilos e gafanhotos, conseguem produzir som, aqui no caso movimentando as asas, com uma amplificação muito imponente. O aparelho bucal dele também é adaptado para se alimentar das seivas, são 32 mil espécies, né? E que possuem as asas, ambas as asas membranosas, né? As cigarras, elas têm uma característica bem interessante, que elas passam a maior parte da vida delas enterradas, e então elas emergem do solo, fazem a equidise e se transformam ali no indivíduo alado, né? E é muito comum essas equidises ficam nas árvores, nas cascas das árvores. E a lenda, né, a tradição popular, ouvia a cigarra cantando durante a noite, mas durante o dia só viam o exoesqueleto. E criou-se a lenda que a cigarra cantava até estourar, né? Na verdade, ela sai ali por cima, né, ali pelo tórax, né? Por isso que ficava aquela rachadura. E o interessante das cigarras é que elas não saem todo ano, né? Justamente para poder driblar os predadores, elas vão saindo em anos primos, né? Então, algumas ficam até 17 anos enterradas. E então a gente passa bons anos sem que a gente não vê cigarras e algumas épocas que elas parecem bastante. Psicóptero é um grupo pequeno, piolho dos livros, bichinho pequeno, né? De menos de 6 milímetros. Psicóptero significa hábito de roer. Também chamado de piolho branco. A grande característica do grupo é que a asa dele fica elevada, parece um telhadinho assim, e tem uma importância econômica por se alimentar de papel, né? Tisanóptera são os tríplices, são animais que vivem no solo, e ele tem uma asa franjada, né? O que é uma asa franjada? A borda da asa dele forma essa estrutura parecendo franjas, né? Isso é uma grande característica do grupo, embora alguns possam não ter asas. Vivem no solo, então tem uma importância econômica bem grande e são muito utilizados como bioindicadores também, são muito pequenos. Anoplura são os piolhos, piolho sugador, na verdade, né? Então a peça bucal dele é adaptada para sugar sangue. E tem as pernas modificadas em forma de gancho, porque ele se locomove nos pelos, né? São ectoparasitas, então evolutivamente perderam as asas, né? Então no passado remoto eles tinham, mas perderam as asas. São animais pequenos e achatados dorso-ventralmente, né? A gente tem 250 espécies de piolhos. O malufaga é chamado piolho mastigador. Ele é um ectoparasita de aves, não se alimenta de sangue, então o aparelho bucal dele é mastigador, apesar de ser uma hemipteroideia, e ele se alimenta das escamas das aves, mas causam, né, um estresse no bichinho, que acaba também trazendo prejuízo econômico para os criadores de asas, né, de aves, desculpa. O último grupo são os neópteras, né? São os neópteras holometábula. Então, a Orthopteroidea tinha antenas longas, tinha aparelho bucal mastigador e tinha os cercos.
Os hemipteroideia tinha as antenas curtas, aparelho bucal picador, não tinham cercos, os dois eram hemibetábulos. Aqui no holometábula, não importa, eles podem ter antenas longas ou curtas, eles podem ter aparelho bucal picador, mastigador ou qualquer outro tipo de aparelho bucal. A grande diferença aqui é que eles têm a metamorfose completa. O que significa isso? Que eles vão ter os jovens diferentes dos adultos, diferentes tanto fisicamente quanto na ocorrência no ambiente. Isso é muito importante porque acaba trazendo uma maximização, né, da utilização dos recursos, não havendo competição entre jovens e adultos. Então aqui a gente tem aqui o exemplo aqui da metamorfose, que é uma coisa incrível, né? Porque é como se todo o corpo, o baupleno do animal, fosse reorganizado, como se fosse derretido aquele modelo de forma corporal de lagarta, né, aqui no caso da borboleta, nesse momento aqui, né, que é um momento muito sensível, em que ele está se desconstruindo e se reconstruindo, né, e ele passa então daquela lagarta para essa forma alada. É algo muito, muito importante dentro da evolução dos insetos. O primeiro holometábulo aqui são os coleópteros, né, que são os principais representantes dos animais, né, com mais de 200 mil espécies conhecidas. E aqui a gente inclui os besouros, as brocas, né, e esses grupos muito diversos, que podem também ter diferentes hábitos alimentares, cujo a maior diversidade está, sem dúvida nenhuma, nos animais decompositores. Eles não são bons voadores, né, por conta da asa dele, da asa hélitro, que é o primeiro par de asas, eles voam muito baixos, né, mas, por outro lado, possuem uma grande capacidade de proteção, né? E alguns grupos, como no caso dos vagalumes, a gente ainda tem a bioluminescência, né? Um processo bem interessante que eles usam para comunicação, né? No caso dos pirilampos e dos vagalumes. A Neuróptera é conhecida como formiga-leão, ou bicho lixeiro, né? Esse Neuróptera aqui, na verdade, formiga-leão não é o adulto ele tem essa aparência de frágil, né? Mas quando ele tem na fase larval dele, ele forma uma emboscada na areia, uma espécie de um funil, né? Então ele faz uma escavação assim na areia em forma de funil e ele fica aqui embaixo. Então os bichinhos caem aqui e vão deslizando até essa parte de baixo onde ele fica e é um grande predador. E ele cola os restos mortais das suas presas no seu corpo, né? Por isso, para ficar camuflado, por isso que ele é chamado de bicho lixeiro. Mas o adulto alado já tem essas asas com essas membranas bem venadinhas, né? É um grupo importante, né? 5.000 espécies é um grupo importante. Podem ver que aqui nesse holometábula o número de espécies é muito maior. O Mecóptera, ele é chamado de mosca-escorpião porque o abdômen dele se curva, né? Lembrando ali o abdômen de um escorpião, também chamado de escorpião voador. Eles não ocorrem aqui na nossa região, no hemisfério sul, ele é muito importante no hemisfério norte, mas ele é muito estudado, principalmente pelo comportamento dele, que é bem interessante, né? Então, ele tem várias características importantes comportamentais, né? Como, por exemplo, a fêmea só copula com o macho dando presente para ela, né? Que é um inseto que ele capturou, e ela diferencia, né, o macho pelo tamanho do presente. E machos que são muito pequenos, não conseguem caçar alimentos grandes, acabam não sendo escolhidos pela fêmea para a cópula. Então, ele possui um mimetismo de fêmea. Então, machos muito pequenos se mimetiza de fêmea, e quando o macho maior dá um presente para ele, ele rouba esse presente para poder dar para uma fêmea. Então, é bem, bem interessante, dentre outras, né, coisas, né? Esse é ele. O aparelho bucal é bem projetado, né? Então, ele fica na extremidade de um alongamento aqui do rosto dele. A Strepsiptera é parasita, né? Na verdade, eles são endoparasitas de outros artrópodos, né? A fêmea, ela não possui asa, o macho possui asa, ele é todo molinho, né? Tem essa aparência molinha, são bichos bem pequenos, em que a larva fica no solo e depois ela entra no corpo do artrópoda para parasitar. O Megalópula, eles também são chamados de mosca
formiga-leão, desculpa. Só que aqui o adulto é o grande predador, ele tem uma mandíbula muito grande, né, principalmente no macho, e ele é um predador muito importante de topo. Hymenoptera, que não precisa nem falar, né, é um grupo muito importante, 103 mil espécies, né, então aqui a gente tem formiga, abelha e vespas. E aqui a gente tem como grande característica do grupo a possibilidade de formar estruturas sociais, né? Isso é um grande fator que proporciona uma vantagem né, ecológica muito grande para os outros grupos. E a grande característica aqui do grupo é o abdômen segmentado, formando uma espécie de uma cinturinha, né? Isso é uma grande característica do grupo. Siphonaptera são as pulgas, que também são ectoparasitas. Diferente do piolho, ela tem o corpo achatado lateralmente e tem o último par de pernas saltatório, né? Assim como o grilo gafanhoto. Elas também perderam as asas por se tornarem ectoparasitas, mas diferente do piolho, que passa a vida inteira, né, no seu hospedeiro, a pulga ela só vai até o hospedeiro para adquirir o sangue e a partir daí ela vai viver a sua vida em outro lugar, no solo, na serrapilheira, enfim, né? Isso é um pouco diferente do piolho. Diptera, que também é um grupo muito importante, 100 mil espécies. Aqui a gente tem mosca, mosquito, pernilongo, mutuca, né? Toda essa galera. E uma diversidade muito grande aqui de aparelhos bucais, né? Então a gente tem o mosquito e o pernilongo, que são picadores e sugadores. Por outro lado, a gente tem a mosca, que são os esponjadores. O que eles têm de característica em Diptera é que ele tem um par de asa dele é reduzido nos balancinhos e halteres, né? Então, voar é funcional mesmo, é só apenas um par de asas, por isso que é chamado de díptera. Tricóptera são chamadas de mariposas d'água, né? Tricóptera significa asa com pelos, né? Então, se a gente ver as asas deles na lupa, a gente vê que tem pequenos pelos, né? A grande característica ecológica delas é que elas têm uma fase larval que vive na água, e essa fase larval ela forma abrigos, né? Ela vai pegando gravetos, pedrinhas e vai formando tubinhos ali que são os abrigos, e quando tem muitas delas, elas formam grandes abrigos que podem inclusive até desviar cursos de rios, né? E a gente tem até um grupo de pessoas que colocam joias aqui no meio das pedrinhas para elas fabricarem, né, essas estruturas que acabam sendo vendidas depois como joias, né? Mas elas vão formando os casulinhos dela usando, então, esses recursos que elas encontram no ambiente. E, por fim, o último grupo, o grupo mais evoluído, mais modificado de insecta, que são os lepidópteros. Lepidóptera significa asa com escamas, né? Então, tricóptera, asa com pelos, lepidóptera, asa com escamas. A gente tem dois grupos aqui, a gente tem as borboletas que são diurnas e a gente tem as mariposas que são diurnas. As borboletas são os grupos, né, junto com a libélula, são os grupos de insetos mais adorados assim pelas pessoas. No caso das borboletas, são os que sofrem maior impacto de alteração ambiental, porque elas são muito sensíveis, né, para se reproduzir. A gente tem muito mais mariposa, né, que são noturnas, mas que não tem esse mesmo encanto, né? No caso, elas se alimentam do néctar, então, né, como a gente viu, ela vai ter a espirotrompa, né, esse aparelho bucal modificado em trompas, e essa característica e a metamorfose, né? A gente tem um grupo de importância médica muito importante, que é a Loanômia, que é uma mariposa. As mariposas que têm a fase larval, que fica em cima da vegetação, algumas delas acabam desenvolvendo toxinas, né, nas suas espinhos, para poder justamente se proteger da predação. E, ocasionalmente, a toxina de algumas taturanas, né, como se chamam, acabam reagindo com o corpo humano e, no caso da Loanômia, de uma forma muito, muito, muito complexa, causando uma alta mortalidade, né? Então, ele é o bicho que tem uma mortalidade mais alta, a taxa de mortalidade dentre os invertebrados, né? E, por fim, a gente fecha aqui o caminho da evolução dos insetos, né? Que quando a gente fala assim, os artrópodes se representam um grupo de maior sucesso
dos animais, no entanto, não são todos os artrópodes, né? A evolução ela percorreu um caminho até a gente chegar a um grupo de sucesso que a gente pode dizer aqui que são, de fato, os coleópteros, né? Então, o que os artrópodes inventaram que colocaram ele nesse ranking? O exoesqueleto, a articulação e tagmose. Só que não são todos os artrópodes que têm esse mesmo sucesso, né? Os unirrâmias, eles têm mais do que os queliceratas. Por quê? Porque ele tem mandíbula. Então, a mandíbula, ela permite uma exploração de recursos muito maior do que as quelíceras. Mas não são todos os unirrâmias. São os pterigotas, são aqueles que têm asas, né? Por quê? Porque a asa ela vem junto com o desenvolvimento de características que permite uma independência dos ambientes úmidos, né? Mas não são todos os pterigotas, porque entre os pterigotas a gente tem aqueles que têm as asas primitivas e os que têm as asas mais modernas, né? Então, os neópteras que estão nesse ranking, que são aqueles que possuem as asas que dobram sobre o corpo. Mas não são todos os neópteras, porque dentre os ortopteroideias, hemipteroideias e holometábula, na verdade são os holometábulas que possuem o processo de metamorfose e que de fato permite essa grande adaptabilidade. Então, para vocês terem uma ideia, das 26 ordens que a gente tem, 9 são holometábulos. Só que essas 9 representam 80% das espécies, né? Mostrando então que esse percurso é um percurso que permite essa evolução mais